Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir, né? Hoje já é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Estamos caminhando aí, né, para o final dessa semana, já estamos aí no meio dela praticamente. E é a nossa última semana dentro do livro de Gênesis, terminamos ele na segunda-feira, né? E o finalzinho também do mês de janeiro. Então, estamos caminhando para o segundo livro desse ano, terminando, né, o livro de Gênesis, já fizemos Jó. E esse mês a gente praticamente também já termina com o livro de Gênesis. Vamos lá, gente, hoje a gente vai para o capítulo 38, 39 e 40 de Gênesis. Estamos dentro da história de Jacó e agora já com todos os seus filhos, né? Com a sua geração já sendo desenvolvida na terra. Capítulo 38 diz assim: Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: More como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina com o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: Seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? E disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? E respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. E disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: Tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu, disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre.
Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou o fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Capítulo 38 fala desse episódio, que está no meio, né, de dois textos falando sobre a vida de José. E a gente se pergunta o que esse texto está fazendo aqui, né? E eu te aconselho a meditar nesse texto, a dar uma olhada lá no estudo que a gente fez, a perguntar realmente para o Espírito Santo o que mais ele tem para te dizer nesse dia, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas poderosas para falar ao nosso coração. Judá, ele se afasta de sua família, vai viver em uma outra terra, e nessa outra terra ele se casa com uma cananeia e tem filhos com ela, e seus filhos então são dados em casamento. Primeiro o mais velho, o primogênito, e esse o Senhor o mata pela sua perversidade, o texto fala o que ele fazia. E depois vem o segundo, e a mesma coisa, né? A perversidade faz com que esses meninos sejam mortos, o juízo de Deus venha sobre eles. E então, no final das contas, Judá é quem engravida a sua nora, debaixo de uma situação de desespero por parte de Tamar e também de total entrega, né, a essa mulher na sua viuvez. Então a gente tem muito a meditar nessa palavra e ver realmente o que o Espírito Santo tem para nos dizer a respeito da vida de Judá nesse momento da história. Capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, capítulo 39, a gente tem o início, né, da vida
do desenvolvimento da vida de José lá no Egito, agora sendo comprado dos ismaelitas por um homem chamado Potifar, que é um homem importante na terra do Egito, e cuidando de toda a sua casa. A palavra diz que José era responsável por tudo, né, que estava ali na casa de Potifar, literalmente tudo. Tudo estava sob os cuidados de José. Potifar não se preocupava. Mas sempre tem alguma coisa, né, que tenta nos tirar do foco. E a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, então, começa a ter um assédio junto a José e tenta de todas as maneiras se deitar com ele, né? E ele então acaba encarcerado por tentar se livrar da mulher de Potifar para não pecar contra Deus. Capítulo 40, para nós finalizarmos aqui nossa leitura. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada um tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe do copeiro contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. E disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Capítulo 40 fala do início dessas interpretações de José, agora já lá no Egito, né? Então a primeira interpretação que José faz de um sonho fora de sua terra, inclusive fora dos seus próprios sonhos, acontece aqui com o padeiro e com o copeiro do faraó ali no Egito, dentro da prisão. E ele então interpreta esses sonhos e Deus fala, né, mesmo através da vida de José ali, o que realmente aconteceu. Ele pede para que esses homens se lembrem dele, no caso o copeiro, né, porque o outro morreu, mas ele não se lembra, ele se esquece, né, talvez diante da euforia, da restauração do seu lugar e da festa e de tudo que estava acontecendo, ele simplesmente se esquece de falar de José. Mas nós sabemos que isso não tem... isso não é uma realidade, né? A realidade é que o próprio Senhor faz com que aquele copeiro não fale
de José naquele momento. Não era o momento ainda adequado para que José fosse visto naquela condição, saísse daquela condição. Tudo está no controle do Senhor sempre, não é de hoje, né? Desde que a terra é a terra, desde que Ele criou tudo o que existe, o Senhor vem interferindo de forma soberana, de forma poderosa na terra para que tudo vá bem. Então, na vida de José não vai ser diferente. Amém? Então, terminamos a nossa leitura de hoje, dessa quinta-feira. Amanhã a gente volta com alguns capítulos ainda. E durante toda essa semana, até domingo e segunda, na verdade, né? A gente vai terminar o livro de Gênesis com o desfecho aqui de José e de seu pai Jacó. E a gente vai ver o que o Senhor vai fazer durante esses próximos capítulos. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para todos vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.